Amém? Nós cremos nesta palavra, nós cremos que Jesus está movendo a nosso favor para que Ele faça através de nossas vidas. Nós estamos aqui caminhando pela fé, por fé, crendo no invisível. Não andamos por vistas, nós andamos por fé. Nós vemos o invisível e por isso nós caminhamos cada dia mais fortes no Senhor, cada dia mais firmados no Senhor, porque nós não andamos por vistas. Nós não somos daqueles que retrocedem, pelo contrário, avançam. E nós avançamos cada vez mais fortes, cada vez mais firmados em Jesus, firmados nas suas promessas, crendo que aquele que nos chamou é poderoso para realizar nas nossas vidas o impossível. Amém? E assim nós estamos prosseguindo. Estamos numa série de mensagens maravilhosas nos dada pelo Espírito Santo, que veio diretamente do trono da graça de Deus a respeito de famílias. Estamos há quase 20 cultos, falando de família, tratando a respeito de família, aprendendo sobre família, aprendendo a ser família como Deus quer que sejamos e aprendendo a viver como família. Porque somos pessoas e como pessoas, como indivíduos, somos diferentes. E precisamos então aprender a conviver com aqueles que Deus colocou na nossa vida para ser família. Amém? A partir do casal, a partir dos cônjuges, marido e mulher, né? Nós estamos aprendendo pela palavra do Senhor o papel do marido, aprendendo pela palavra do Senhor o papel da mulher, o papel dos filhos, como Deus quer que viva as suas famílias, a família bendita do Senhor, porque há uma necessidade de aprendermos. Amém? A sociedade está aí fantasiando algo que eles chamam de família, que não é a família bíblica, não é a família de Deus. E nós, como povo de Deus, precisamos redefinir valores. Nós, como povo de Deus, precisamos alinhar os valores que Deus manda. E não é uma sugestão, é mandamento, são mandamentos. E devem ser vividos, não devem ser questionados. Aquilo que eu já disse, se Deus manda, se Deus fala, tem que receber, e se precisar a correção, tem que ser corrigido de imediato. Amém? Porque o que Deus nos ensina, amados, é para nosso bem. É para o nosso bem. Às vezes no momento ali, a Bíblia diz que não causa alegria. Pelo contrário, a correção no presente momento, ela é amarga. Mas quando é digerida e quando é aceita pelo Espírito, ela se torna doce como mel. Amém? Então que assim seja nas nossas vidas todos os dias, porque todos os dias o Senhor nos instrui, o Senhor nos corrige, o Senhor nos educa pela palavra. Então, que você mate totalmente a tua carne e receba cada palavra de Deus no teu espírito, e que você cresça nesta graça e neste conhecimento. Amém? Vamos então para a palavra, para a mensagem de hoje, em nome de Jesus. Famílias avivadas. Aqui estão as famílias avivadas. Nós vamos aprender pela palavra o que é uma família avivada. Não é? Porque a notícia hoje é que a igreja precisa de avivamento. Não é? As pessoas precisam ser avivadas. O que é avivamento? O que é uma igreja avivada? O que é uma família avivada? A palavra vai nos ensinar, amém? Em Isaías 55, Isaías 57, versículo 15,
Diz a palavra do Senhor. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Louvado seja o Deus que habita conosco, que vivifica o nosso espírito, vivifica os nossos corações. A Ele toda a honra e toda a glória. Vamos orar e ouvir a voz de Deus nesta manhã. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito, Deus santo, Deus maravilhoso, aquele que vive e está em nós e entre nós, aquele que se manifesta com poder e glória, com majestade, aquele que é o alto, o sublime, que habita a eternidade, que tem o nome de santo e o seu nome é Jesus. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos nesta manhã de todo o nosso coração, com toda a nossa sinceridade, Senhor. Jesus, desnudamos, Senhor, a nossa alma e a nossa mente diante de Ti, neste momento, Senhor, em que nos aquietamos a partir de agora para ouvir a Tua voz, para aprender com a Tua palavra, Senhor, para crescer, Jesus, nesta graça maravilhosa que nos foi dada, aprendermos, Senhor, a viver como famílias, aprendermos, ó Deus, a sermos maridos, conforme a Tua palavra, aprendermos a ser, Senhor, mulheres, esposas, como a Tua palavra ensina, a sermos filhos, conforme o Teu querer. Senhor, use a minha vida, Jesus, a minha boca, Senhor, use-me, Senhor, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Que a partir de agora, Senhor, se manifeste em nossas vidas a Tua vontade, o Teu querer, Senhor, o Teu pensamento a nosso respeito, Jesus. E que isso, Senhor, venha a ser fixado em nossos corações, em nossas mentes. E que vivamos de modo digno, Senhor, para Ti. Que vivamos, Senhor, o Evangelho de modo agradável a Ti, Senhor. Que sejamos, Senhor, não mais uma igreja, mas que sejamos, Senhor, a igreja de Jesus nesta terra. Que sejamos de fato a igreja que o Senhor se agrada, a igreja que o Senhor olha com amor e que aprova, Senhor. Não queremos, Jesus, nos reunir aqui por simplesmente nos reunir. Queremos estar aqui para frutificar para Ti, Senhor, para dar frutos ao Teu santo nome. E assim eu declaro sobre a vida dos casados desta igreja, assim eu declaro sobre os casamentos desta igreja, Senhor, aqueles que o Senhor está trazendo, aqueles que ainda virão. Senhor, eu declaro casamentos felizes, casamentos bem-sucedidos, casamentos de alegria completa, casamentos prazerosos, casamentos onde há o respeito, onde há o amor, onde há o entendimento, onde há o diálogo, onde há, Senhor, acima de tudo, o temor a Ti, Jesus. Pai amado e bendito, eu Te agradeço por tudo que o Senhor está realizando em nosso meio. Te agradeço por cada casamento, por cada família bendita desta igreja, por cada ovelha preciosa que o Senhor tem trazido a este aprisco. Que se manifeste, Senhor, sobre cada família o Teu avivamento. Que se manifeste, Senhor, sobre cada família bendita
que o Senhor tem trazido a este lugar, que se manifeste o avivamento do Espírito, o avivamento do coração, e que sejam famílias avivadas no Senhor, para o teu louvor e para a tua glória. E toda a família, todos os benditos digam amém. Glória a Deus. Obrigado, pastora, minha amada esposa. Meus irmãos amados, Igreja preciosa de Jesus Cristo, ovelhas de Jesus, ovelhas do bom pastor, homens e mulheres salvos e salvos para sempre por meio de Jesus, homens e mulheres que têm os seus nomes escritos no livro da vida, de onde ninguém pode tirar nem apagar, homens e mulheres escolhidos por Deus, chamados por Jesus, justificados e glorificados pelo Senhor, predestinados em amor desde antes da fundação do mundo para tão grande salvação, homens e mulheres preciosos aos olhos do Pai. O nosso Deus é o Deus que vivifica, é o Deus que aviva a nossa vida, é o Deus que faz chegar vida e vida em abundância ao nosso viver, ao nosso espírito. Ele é o Deus de avivamento. E nós temos aprendido e temos recebido pela palavra do Senhor o modelo de família de Deus, aquilo que Deus aprova como família bendita do Senhor. E nós sabemos que para se manifestar em nós, em nossa família, esta vida abundante de Jesus, é necessário a obediência e a prática da palavra de Deus. É preciso exercitar cada vez mais a intimidade com Deus, através da sua palavra. Nós não podemos ter o contato com Deus, com a sua palavra, porque Deus é a palavra, somente nos cultos, somente nas reuniões em que nós nos reunimos aqui. O nosso contato com a palavra deve ser diário. Eu preciso exercitar na minha vida este contato com a palavra. Eu preciso ter na minha vida o hábito de ler a Bíblia Sagrada e buscar de Deus o entendimento daquilo que eu estou lendo. Porque muitas pessoas, muitos crentes em Jesus dizem: pastor, eu não entendo nada que eu estou lendo. Não importa, continue lendo. O Espírito Santo é quem dá a revelação. O Espírito Santo é quem dá o entendimento a quem busca. Então, mesmo que eu não esteja entendendo, eu tenho que mostrar ao Senhor que eu quero entender. Amém? Não, pastor, eu estou orando para Deus me dar o entendimento, mas não está lendo. Como é que vai receber o entendimento? Não vai receber. Então, nós temos recebido o Espírito de Deus e não o espírito do mundo. Amém? E por isso nós não podemos permitir sermos atraídos pelo mundo e pelos seus atrativos. Eu não posso permitir o mundo na minha vida. Eu não posso permitir as coisas do mundo na minha vida. Eu sou separado do mundo. Eu estou neste mundo, mas eu não pertenço a ele. Amém? Então nós somos do mundo, né? Não somos do mundo, estamos neste mundo, mas nós somos de Cristo. Em 1 de João, no capítulo 5, versículo 4, diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aí eu lhe pergunto, o que é o mundo? Porque a Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E muito nós falamos de mundo, muito nós falamos de mundo. O que é esse mundo? Nós estudamos aqui que existem quantos mundos? 3 mundos.
São 4 mundos. Quais os nomes dos 4 mundos? Aion, Ocumene, Cosmos. E o quarto? E o quarto mundo, pastor? Me deu branco, é verdade. Não vou mentir. Eu estava lembrando de 3. Aion, Ocumene, Cosmos. Deu branco, igreja. Lembram? Lembram? Não? A pastora vai verificar para mim. Esse mundo do qual Deus nos tirou, e o mundo que a Bíblia diz que nós vencemos, é o mundo Aion. Porque nós pertencemos ao mundo Ocumene. São palavras do grego, amém? A nossa Bíblia ela é trazida, ela é originalmente traduzida do grego. E nós temos que entender então as palavras, o que a Bíblia diz a respeito de cada palavra. 5 mundos, pastora? Então me diga, vamos lá. Mundo Cosmos, Aion, mundo Ocumene, Hades, ok. E Sheol. Sheol é o inferno. Ok? Sheol. Então, ok. Nos interessa saber, não é, primeiramente aqui, os 3 mundos. Aion, Ocumene e Cosmos. Que é onde nós estamos aqui. Precisamos entender que aqui onde nós vivemos estão manifestos estes 3 mundos. O Hades e o Sheol. Isso aí são mundos espirituais para depois. O mundo Aion é o mundo dos perdidos. Que mundo é esse? É o mundo do joio. Amém? É o mundo da onde Deus nos tirou. É o mundo de onde nós estávamos outrora. Nós vivíamos no império das trevas. Então o império das trevas é o mundo Aion. E agora nós pertencemos ao mundo Ocumene, que é o mundo dos salvos. Ok? Então agora nesse mundo dos salvos nós temos a fé, dom de Deus. Por isso que aqui nós não falamos tenha mais fé. Não. A fé, dom de Deus, está em você, está na sua vida e é uma medida igual para todos nós. A mesma fé que está em mim está em você. O que tem que ser aumentado na nossa vida é a confiança. Ok? A confiança naquilo que Deus nos fala. A confiança naquilo que a palavra nos revela. Isso precisa ser aumentado e depende de cada um de nós. Então, todo aquele que é nascido de Deus, ou seja, que recebeu o Espírito de Deus, que recebeu o Espírito Santo. Pastor, quando que eu recebi o Espírito Santo? Quando você foi batizado com o Espírito Santo. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo? Pastor, no dia em que você ouviu o Evangelho da salvação e nele você creu para a sua salvação. Nesse dia você foi batizado com o Espírito Santo. E ele está em você até a consumação dos séculos, até o dia do Senhor. Ele não se retira. Amém? Estão entendendo isso? Então, esse que recebeu o Espírito de Deus, ele já não está mais pertencendo ao mundo dos perdidos. Ele agora pertence ao mundo Ocumene, o mundo dos salvos. E agora ele vence o mundo dos perdidos. Ele vence o pecado. Estão entendendo? Amém? Está claro até aqui? Ok? Então, a fé, dom de Deus, que é a fé dos eleitos, a fé santíssima, esta fé nos dá o poder e a autoridade para vencermos toda e qualquer situação. Não há situação na sua vida que não possa ser vencida pela fé, dom de Deus que está em você. Ok? Você vive neste mundo, mas você não é influenciado nem afligido por este mundo. Por isso nós dizemos aqui sempre: assista a televisão para que você não seja uma pessoa alienada desse mundo, para que você seja uma pessoa informada dos acontecimentos. Mas não deixe as informações entrarem na sua mente. Não deixe, amado, não deixe.
Amados, tem certos programas noticiários que é bom você nem assistir. Amém? É bom você nem assistir. Desculpa falar aqui, mas é lixo. E contamina as mentes de muitas pessoas. E aí as pessoas vivem por aquilo que elas estão ouvindo. E aí elas vivem naquele mundo que a mídia, que a comunicação está criando. E nós não somos desse mundo. Nós somos farinha do outro saco. Ok? Estão entendendo? Então, uma família avivada no Senhor vence o mundo. As más notícias, as adversidades, as situações contrárias que acontecem, não podem parar uma família avivada. Não para uma família avivada, nem sequer enfraquece. Porque esta família, ela caminha firme nas promessas do Senhor. Esta família caminha olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé. Uma família avivada prossegue para o alvo, sem olhar para trás, amados, sem retroceder. Ela avança dia após dia, vitoriosamente, deixando o mundo, deixando as coisas do mundo, se desligando do que é do mundo. Então é inaceitável um crente em Jesus, uma pessoa, um filho de Deus, uma ovelha preciosa de Jesus, que recebeu a salvação, que recebeu o Espírito Santo, ainda viver em amizade com o mundo. É inaceitável um filho de Deus, amados, que foi chamado para viver a santidade, ainda ter relacionamentos, íntimos, de comunhão com pessoas do mundo. Porque os que estão no mundo ainda pertencem ao mundo aion. É o mundo dos perdidos. E aquele que foi chamado por Jesus para viver o Evangelho, ele já pertence ao mundo ocumene. Agora ele precisa aprender a viver no mundo ocumene. Quem está entendendo, diga amém. Então, o avivamento. O que é o avivamento? Avivamento é o ato de se avivar. É ser mais ativo, ser mais intenso, ser mais constante, estar sempre renovado espiritualmente. Isso é avivamento. Não pense você que avivamento é barulho. Barulho não é avivamento. Avivamento é você viver de modo que teu espírito esteja cada dia recebendo vida de Deus. Isso é avivamento. Amém? E desta maneira você se torna ativo, você se torna participante da obra de Cristo nessa terra, você se envolve com a igreja, você se envolve com a comunhão com os santos, você é mais intenso na obra, você é constante, porque você está sempre sendo renovado espiritualmente. Amém? Isso é avivamento, igreja. Em Romanos 12, versículo 2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, é meu e é teu dever de se tornar mais vivo, mais intenso. Como assim, pastor? Olha, a renovação espiritual, ela se dá pela renovação da mente. Eu preciso receber informação de Deus com a minha mente, processar e praticar aquilo que eu recebo. Então, isso vai me fazer experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Teve um irmão abençoado que esteve conosco, nos fazendo uma visita uns tempos atrás, e ele veio com a sua família. Aí, passado alguns dias, ele me encontrou na rua, e nós estávamos conversando, tal, ele, relatando ali, que gostaram muito, tal. Ele disse assim: aquele dia que a gente teve lá foi um culto de ensino, foi um culto de estudo bíblico. Eu falei: não, foi um culto normal. Ah, foi normal? Eu falei: foi normal. Ah, que eu achei que tinha sido um culto de ensino.
Eu falei, então, é porque todo o culto nosso é um culto racional. A Bíblia manda nós darmos a Deus o nosso culto racional. Então você precisa chegar aqui, entender o que eu estou falando e sair daqui entendido o que eu falei. Para que a tua mente processe, você receba isso e mude o que precisa ser mudado. Para que você experimente essa vontade. Então, os nossos cultos, todos eles são de ensino da palavra de Deus. Porque isso é o que Deus quer para a sua igreja. Deus quer que a sua igreja cresça no conhecimento e na prática desse conhecimento, evitando assim a destruição. Porque Oséias 4:6 diz o quê? O meu povo perece, o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Então nós vemos aí as igrejas hoje, amados, infelizmente, cheias, lotadas, saindo, né, desculpa falar, pelo ladrão, né? Porque não cabe às vezes dentro da igreja. E aí eu lhe pergunto, o que essas igrejas, o que essas ovelhas de Jesus estão recebendo de conhecimento? Da verdade, quase nada. Então eu louvo a Deus que nós estamos aqui sem se importar com o número. Nós estamos aqui sem se importar se vai lotar, se vai ter gente ali para fora da porta ali. Nós estamos preocupados com o ensino que Deus está nos dando. Para quando sairmos por essas portas, amados, praticarmos aquilo que Deus nos ensinou. Então, é meu dever e é teu dever receber isso aqui. Não se conformar com o mundo, não se conformar com as coisas do mundo, não receber as coisas do mundo, não aceitar coisas do mundo. Tem crente que recebe vídeo, amado, que cá entre nós aqui é imundo, e abre para ver lá e vê até o fim. Tem crente que recebe piadinha lá no WhatsApp lá, sabe, de ímpio, e às vezes até compartilha. Não pode. Não pode, amado. Nós somos santos. Amém? Então, crente não pode viver uma vida de ímpio. Crente não pode viver ligado ao mundo Aion. O mundo Aion é para ser do mundo Aion, dos perdidos. E nós somos salvos em Jesus. Então eu tenho que viver a santidade com que Jesus me salvou. Porque o Deus que me salvou é santo. Estão entendendo, igreja? Amém? Então quanto mais lado eu der para o mundo Aion, mais na carne eu vou viver. E quando a minha carne reina sobre a minha vida, quem está reinando? Satanás. Aqui nós não lutamos contra o diabo, porque o diabo já na cruz ele perdeu. Amém? O diabo já foi derrotado há mais de 2000 anos. Ele já perdeu. Mas ele ainda atua, ele ainda pode atuar pela permissão de Jesus. E ele atua na vida de quem? De quem anda pela carne. Então a nossa luta aqui é contra o quê? A nossa carne. Porque é na nossa carne que está o mal. A nossa carne, amado, não presta. Nem a minha, nem a tua. É na carne que está todo o mal. Então aqui nós não colocamos a culpa no diabo. Não, porque o diabo, pastor, porque o diabo o quê? O diabo já foi derrotado. Não há nenhuma tentação que não seja humana, diz a palavra do Senhor. Toda tentação é humana, é carnal. Por isso eu preciso aprender a dominar. E como que eu faço isso? Como que eu posso ter maior facilidade para dominar? Avivando o meu espírito no Senhor. Amém? E o Senhor vai me dando força, o Senhor vai me dando autoridade. Então a nossa família, amados, precisa, sabe? Isso é uma necessidade básica de cristianismo. Precisa viver constantemente renovada no Senhor. Para que seja avivada, para que haja um fervor intenso.
sabe? Na busca pelo conhecimento, na busca pelo Senhor. E isso não deve parar. Sabe, quando uma ovelha é resgatada pelo Senhor, quando ela está lá perdida, lá no mundo Aion, lá vivendo lá como ovelha no meio de lobos, e o Senhor vai lá e resgata esta ovelha, traz para o mundo Ocumene, traz para o mundo dos salvos, essa ovelha ela chega, amados, chega com sede, ela chega com fome, ela quer mais, ela quer entender, ela quer aprender, ela quer, sabe, viver aquilo que é para ser vivido conforme a vontade de Deus. E isso nós chamamos de primeiro amor. Todo crente em Jesus, todo novo convertido vive isso. Mas uma coisa, amados, que eu e você temos que nos esforçar. Não podemos deixar isso passar na nossa vida. Muitos crentes vivem hoje em esfriamento espiritual porque não cultivaram o primeiro amor. Muitos crentes deixaram de ser fervorosos em Jesus porque deixaram o primeiro amor. Passou, entendem? Então eu e você, que vivemos a graça de Deus, que vivemos a salvação completa em Cristo Jesus, estamos aqui preocupados em aprender a palavra de Deus para vivermos aí fora no nosso dia a dia, porque no mundo jaz o maligno e aqui é o Senhor quem reina. O Senhor reina sobre todas as coisas, sobre toda a criação, mas a palavra de Deus reina aqui. Amém? Reina aqui para a minha vida e para a tua vida. Então nós temos que cultivar o primeiro amor. Não permita jamais, amados, você se esfriar. Não permita jamais você vir a um culto, sabe, para cumprir tabela. Não permita jamais você vir ao culto porque você tem que vir. Não, porque eu tenho que dar exemplo para os meus filhos. Não. Amém, você tem aprendido que você tem que ser exemplo para os seus filhos. Mas se você falar que você vem à igreja para dar exemplo para os seus filhos, já começou errado. Já perdeu o primeiro amor. Porque no primeiro amor, amados, a gente não vê a hora de estar na igreja. No primeiro amor a gente não vê a hora de estar junto com os santos. No primeiro amor a gente não vê sabe, se arruma cedo, chega cedo e é o último a sair da igreja. Passa o primeiro amor, eu não vou nem falar. Eu vou continuar aqui na mensagem. Olha, amados, Deus quer nos avivar, Deus quer que tenhamos uma vida de avivamento, Deus quer famílias avivadas. E a vida de oração, ela gera avivamento. Famílias que não oram são famílias mortas. Famílias que não têm dentro de casa o compromisso com a oração, marido com esposa, que não oram, que não ensinam seus filhos a orarem, que não dão exemplo de oração dentro das suas casas para os seus filhos, é uma família morta, destruída, arruinada, com grandes problemas na vida. Porque a oração chama avivamento de Deus para dentro do lar. E muitas famílias hoje estão na frente da televisão, assistindo novela, assistindo sei lá mais o que, fazem o prato, vão lá para a sala, comem sentado no sofá. E Deus olha e fala, viu, e eu? E eu? Eu estou aí. Vocês não estão me vendo, não? Eu estou totalmente invisível assim, que vocês não me percebem aí? Então família que não ora é família morta. Pai que não chama o compromisso da oração dentro do lar para ser exemplo para os filhos é pai morto espiritualmente. E Deus nessa manhã nos traz vida. Deus nesta manhã nos coloca no devido lugar de cada um de nós como seus filhos. Nós temos que viver na posição de filhos de Deus. E eu vou dizer para você, filho de Deus vive por cabeça e não por cauda. Filho de Deus vive por cima e nunca por baixo.
Filho de Deus recebe a autoridade que é dada pelo seu Senhor e aplica essa autoridade dentro do seu lar, dentro da sua casa. Filho de Deus, marido, põe dentro do seu lar a função de pastor. Aplica a função de pastor dentro do seu lar. Cuida da sua esposa, cuida dos seus filhos, cuida do seu lar. Traz avivamento espiritual para dentro da sua casa. Não deixa esfriar, não deixa morrer. Assiste sim a televisão. Não está falando aqui que não pode assistir televisão, amados. Ouça bem. Eu assisto televisão, eu gosto de assistir. Minha esposa gosta de assistir, meus filhos assistem. Mas o que você assiste também tem toda a diferença. Mas o momento de orar é o momento de orar. O momento de se reunir à volta da mesa é o momento de orar. Onde a família se reúne. Onde os membros dessa família bendita do Senhor se reúnem para glorificar a Deus pelo alimento, pela vida, pelo dia, pela roupa, pelo teto, pela provisão. É a família bendita do Senhor que é grata a Deus de coração, não só de boca. Porque para muitos Jesus olha e diz: viu, tu me honra com os lábios, mas teu coração está longe de mim. Hipócritas. Para muitos Deus fala isso. Jesus diz: viu, por que me chamais Senhor, Senhor e não me obedece? Para muitos Jesus está falando isso hoje. Não aqui para nós, graças a Deus, porque aqui nós somos uma igreja que vive o compromisso com a palavra. Mas para muitos nesse dia Jesus está dizendo: viu, vocês querem me chamar de Senhor e não obedecem ao que eu vos mando. Porque muitos estavam dizendo Senhor, 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 Senhor. Então a gente diz que Jesus é o nosso Senhor. E nós dizemos porque nós obedecemos. Amém, igreja? Amém? Então a necessidade de obediência é maior do que tudo. Amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo entendimento e de toda a tua força. Ou nós vivemos para Deus, amados, ou nós somos hipócritas. Ou nós vivemos com toda a nossa vida para Jesus, entregue a Jesus aos pés da cruz, ou nós somos fariseus hipócritas. E eu já disse para o Senhor e disse para a igreja: eu não quero igreja de hipócrita. Não quero, não quero. O Senhor me coloquei aqui neste altar como anjo da igreja, então aqui eu tomo a posição de anjo da igreja. Para lutar contra o pecado, não contra o pecador, mas contra o pecado. Amém? Nós somos pecadores na nossa carne, mas nós estamos aqui para nos aperfeiçoar. Nós estamos aqui para melhorar. Chegamos de um jeito e saímos melhores. Não vamos sair daqui do mesmo jeito que adentramos, não. Amém? O Espírito Santo está aqui. E Ele está atuando em nossa vida. Ele está operando sinais, maravilhas, milagres em nossa vida. Nós não estamos vendo, mas está acontecendo. O mundo espiritual está trabalhando a nosso favor. Este lugar está repleto de anjos. Aleluia. Aleluia. Em Salmo 119, o versículo 149 diz a palavra do Senhor: ouve, Senhor, a minha voz. Segundo a tua bondade, vivifica-me. Segundo os teus juízos. Os juízos de Deus nos aviva. Os mandamentos do Senhor, os preceitos de Deus, amados, nos dá vida e vida em abundância. Então nós temos sempre que pedir isso, assim como o salmista. O rei Davi, ele estava dizendo isso: Senhor, ouve a minha voz. Segundo a tua bondade, vivifica-me segundo os teus juízos. Davi tinha pecado. Davi tinha errado, caído no erro. E ele recebeu de Deus a morte espiritual. Davi teve a comunhão com Deus quebrada. E, amados, a pior coisa que tem para um filho de Deus é ter a comunhão com o Pai quebrada. Eu peço para Deus,
Eu tenho as minhas falhas. Não estou buscando a cada dia a perfeição. E sempre que erro, sempre que falho, eu peço para o Senhor: Senhor, aviva meu espírito. Não permitas que a minha comunhão contigo seja tocada. Porque se for tocada, eu morro. E eu sei que eu vou morrer mesmo, espiritualmente falando. Amados, se for tirado a vida com Deus da minha vida, eu vou morrer. Primeiro espiritualmente. E eu não vou ter mais prazer na vida. Porque é o que eu amo. Servir a Deus e viver para Deus. E assim como Davi estava ali numa dor espiritual muito grande, numa angústia da alma muito grande. Porque todos nós estamos passivos de erros. Estamos sujeitos a errar. E nós precisamos entender isso. Amém? Então, o Senhor não nos condena por errar. Mas quando nós erramos, amados, a nossa comunhão com o Pai é tocada. E nós devemos sempre reconhecer e buscar o perdão de Deus. Porque há pessoas que, quando a comunhão é tocada, amados, essas pessoas elas se colocam na defensiva. E muitos já dizem: não vou mais na igreja. Muitos já dizem: já errei mesmo. Agora vou viver do meu jeito. A vergonha já chegou para mim mesmo. Ouça. A vergonha chegou para Davi. E ele fez isso. A vergonha, o erro, chegou para Davi. E ele disse: ouve, Senhor, a minha voz. No erro, ele ainda não havia tido a comunhão restabelecida. Então ele vem a Deus em oração e diz: ouve, Senhor, a minha voz, segundo a tua bondade, vivifica-me segundo os teus juízos. Ou seja, Senhor, eu quero viver o teu juízo. Senhor, por mais que eu tenha errado, eu quero viver na retidão da tua palavra. Por mais que por um momento eu escorreguei, eu quero viver a tua verdade. Quem está entendendo? Então, o pecado, amados, sempre vai interromper a comunhão com o Senhor. O pecado sempre vai afetar o avivamento pessoal de cada um. E aí, interferindo no avivamento familiar. Porque imagina, eu aqui avivado e a minha esposa se sentindo culpada, a minha esposa com a comunhão com Deus interrompida. E aí a gente vem para a igreja, de que jeito? Eu, com alegria no meu espírito, adorando a Deus, e ela, envergonhada. Estão entendendo? Então, amados, nós não podemos permitir nada interferir no avivamento familiar. Até porque a Bíblia diz que a oração do cônjuge tem que estar em comunhão. A oração do casal tem que estar alinhada para que Deus receba. Porque se eu não estiver vivendo bem no meu casamento, se eu não estiver vivendo bem com a minha esposa, a Bíblia diz que a minha oração é interrompida. Então é muito importante esse entendimento. Nós temos que cuidar com toda a nossa força e nosso entendimento do nosso relacionamento, do nosso casamento, da nossa família. Amém? Amém, igreja? Você pode aplaudir ao Senhor? O pecado sempre vai fazer um crente adormecer em relação às coisas de Deus. E isso nós não podemos permitir. Amém? Salmos 32, versículos 3 e 4, olha o que diz. Ainda Davi dizendo: enquanto calei os meus pecados, olha, porque tem pessoas que erram. Deixa eu ler primeiro, vamos lá. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos
pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Tem pessoas que erram, não é? Pessoas dentro da obra de Deus, crentes em Jesus, ovelhas amadas do Senhor, ovelhas preciosas de Cristo, que erram, dando lado à sua carne, né? Chamando o que é mal de bom e caindo no erro, pecando, né? Literalmente dizendo. E essas pessoas dão continuidade à sua vida. Elas continuam nas igrejas, né? Elas continuam adorando a Deus, elas continuam sendo dizimistas, elas continuam com a comunhão com os irmãos, mas não reconhecem o erro. E isso é mal aos olhos de Deus. Por quê, pastor? Porque enquanto uma pessoa não reconhece o seu erro, amados, ela não recebe a graça do Senhor. Precisa haver arrependimento sincero diante de Deus. O que é arrependimento sincero? Assumir que errou com arrependimento e pedir perdão para aquele que errou. Tem que pedir perdão. Errei contra minha esposa, eu tenho que ser homem suficiente de assumir que errei e diante de Deus primeiramente ir até ela e dizer: minha esposa, me perdoe porque eu errei com você, eu falhei com você. Se eu errar com os meus filhos, eu tenho que ter o caráter de Deus para diante do Senhor chegar aos meus filhos e dizer: eu errei com vocês, eu falhei, por isso eu peço perdão. Amados, é raro, é muito difícil ver um pai ou uma mãe pedir perdão para um filho. Sabe por quê? Porque é isso que o diabo quer. Porque aí o que acontece? Cala os pecados, porque aqui era o que Davi estava falando, enquanto ele não reconheceu os pecados. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que confessar os nossos pecados uns aos outros. O que é confessar os pecados uns aos outros? Eu errei com a minha esposa, eu tenho que ir à minha esposa e confessar a ela: olha, eu errei. Confessar uns aos outros para que haja o perdão de Deus. Amém, igreja? Então isso é muito importante na nossa vida cristã. Nós não podemos errar, sabe? E, por exemplo, como casados, eu erro com a minha esposa e dali a pouco eu estou de beijinho e abraço com ela. Ah, não, já esquecemos. Não, mas espera aí, foi tratado o assunto? Foi falado do assunto? Teve a bênção de Deus para a reconciliação de novo? Então os crentes aí estão com as vidas esboroadas, destruídas, famílias destruídas, porque estão empurrando, desculpa o termo, com a barriga. Situações e problemas que têm que ser tratados. Eu preciso, com o poder e autoridade de Jesus, porque Jesus disse que eu teria autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. O que é serpente e escorpião? É a má situação, é a situação de atrito, de discórdia, daquilo que Satanás quer plantar dentro da minha família, daquilo que Satanás quer colocar dentro da minha casa. Jesus já nos deu o poder, e agora? Eu tenho que ter a coragem e a ousadia para usar esse poder. Estão entendendo, igreja? Vocês estão entendendo? O poder de Deus está na tua vida. Então não permita o diabo brincar com a tua família. Não permita o diabo brincar na sua casa. Não permita o diabo brincar com a tua vida. Diga: aqui não, Satanás, você já perdeu. Você já perdeu. Você não tem mais poder. Estão entendendo, igreja? Então, olha, Davi disse: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Pelos meus constantes gemidos, a alma de Davi gemia. Porque ele estava ali, sabe, vivendo com o erro sem assumir o erro, sem confessar que tinha errado.
Então o pecado faz com que uma pessoa viva desanimada. Ouça. O pecado não confessado, o pecado não deixado, o pecado não, sabe, encoberto. Porque nós temos que encobrir os nossos pecados. E como que nós encobrimos? Com perdão. O que o perdão faz? Ele encobre multidão de pecados. Se eu não perdoar, ou se eu não pedir o perdão, o pecado ainda não foi encoberto, amados. O pecado ainda reina, o pecado ainda tem o poder, não a brecha, mas tem a porta, a janela, tudo escancarada para o diabo. Estão entendendo? Então eu tenho que fechar essa brecha, eu tenho que fechar essa porta. E se há alguma situação que o Espírito Santo me incomoda, porque o Espírito Santo nos revela tudo, amados. E se há uma situação que o Espírito Santo está dizendo, olha, tem uma situação aqui que está aberta e você precisa fechar, faça hoje. Não deixe para amanhã. Porque essa porta aberta vai te trazer mais problemas. Tá? Vai te, sabe, acaba trazendo depressão para a vida de uma pessoa. A pessoa acaba vivendo em depressão. Ela se sente fraca, começa com enfermidades. Nós sabemos que as enfermidades elas começam primeiro aonde? Na alma. Enfermidades não surgem por surgir. Elas começam primeiro na alma e se manifestam no corpo físico. Então, quando a nossa alma é curada, quando a nossa alma está em paz com Deus, pronto, eu tenho saúde perfeita. Amém? Receba para a tua vida a saúde perfeita em nome de Jesus. O arrependimento, amados, ele restaura a comunhão com Deus, tá? Sem arrependimento, sem o conserto necessário, aquilo que eu disse, não é porque agora está bem, agora está tranquilo, que teve conserto. Porque se errou, tem que corrigir o erro. Amém? Tem que ter coragem em Deus de assumir, reconhecer que errou, para que entenda, amados, que não é para fazer mais. Para que entenda de fato que errou e erro é pecado e que não pode fazer mais. Não importa se é uma coisinha assim ou se é uma coisa assim. Erro é erro. E nós não chamamos o que é mal de bom. Nós chamamos o que é bom de bom e o que é mal de mal. Glória a Deus por isso. Então, Davi, ele se arrependeu das suas transgressões com sinceridade, ele deixou as suas transgressões, o seu pecado, e teve a comunhão com Deus restaurada. Teve o favor de Deus de novo a seu favor. Em Salmos 32, versículo 5, diz: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Aleluia. Amados, é tão honroso para um homem ou para uma mulher de Deus reconhecer que errou. É tão honroso, é louvável, porque tem a aprovação de Deus. Se Deus aprova, nós não vamos aprovar. Estão entendendo? É louvável, é o que Deus quer para a nossa vida, para que a nossa vida seja constantemente abençoada em todas as áreas por Ele. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Nosso Deus é perdoador, igreja. Nosso Deus não é Deus que condena, Deus que acusa, Deus que levanta o dedo, vem, tu está em pecado. Está cheio de igreja assim aí, matando as ovelhas ao invés de ensinar o conhecimento de Deus. Não é verdade? Chamando o salvo em Jesus de pecador. Chamando o salvo que Jesus salvou lá na cruz. Amados, olha, vamos entender, vamos alinhar aqui as coisas. Jesus amou ou não amou as suas ovelhas? Ele ama ou não ama as suas ovelhas? Ele chama as suas ovelhas de pecadores? Aí sobe um abençoado no altar, num palco. Eu vou chamar de palco, não vou nem chamar de altar. Com o microfone na mão, para chamar os filhos de Deus de pecador. Arrependei-vos, pecadores. Isso aí quem falou foi João Batista antes da cruz. Não é? Foi João Batista que chamou.
que falou assim. Jesus, ele nos ensina o amor. Jesus, lá na cruz, ele manifestou o seu amor. Até então, ele não havia manifestado. Mas hoje, Jesus diz, olha, eu te amo. Não importa se você está errando, se você errou, importa que eu te amo. E o que eu tenho para a tua vida não é isso. O que eu tenho para a tua vida é algo muito melhor, é algo muito mais sadio, é algo muito mais intenso. É o avivamento. Então, aprenda com meu servo Davi a alinhar a tua vida de novo com a minha vontade. Porque, amados, o orgulho, a soberba precede a ruína. O que é o orgulho e o que é a soberba, pastor? A pessoa está ouvindo Deus falar e está ali fazendo de conta que não é com ela. E Deus está falando com muitos aqui hoje. Deus está falando. E ouça, a soberba e o orgulho precede a ruína. A vida já está ali, sabe? Em cima de uma linha de anzol. E a pessoa continua com o coração duro. Continua fazendo de conta que não é com ela. Ouça a voz de Deus nesta manhã. Não faça de conta que não é com você, amados. Em nome de Jesus, eu estou aqui com amor e por amor pela tua vida para lhe dizer: ouça a voz do Espírito Santo de Deus, porque o que Deus tem para a tua vida é bom, agradável e perfeito. Amém? Aleluia. Olha, Provérbios, vamos, pastora, 28, versículo 13 e 14 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. É Deus que está dizendo. Estão entendendo? O que encobre as suas transgressões. O que é aquele que encobre as transgressões? Amados, qualquer falha que eu tenha diante da palavra de Deus é transgressão. Tem noção do que é isso? Tem noção do cuidado que nós temos que ter para viver o Evangelho de Cristo? Porque qualquer coisa que saia fora da sã doutrina, qualquer coisa que eu faça, qualquer coisa que eu pense, qualquer coisa que eu fale, qualquer atitude minha, independente com quem quer que seja, e até comigo mesmo, é uma transgressão. Sabe, tem pessoas, amados, que erram uma vez, erram duas vezes, erram três vezes e vai continuando nesses erros. E é aquilo que eu falei, aí depois vai para o cônjuge, sabe? Que às vezes erra com o cônjuge. Aí vai dar um beijinho no cônjuge, dá um abraço no cônjuge, começa a conversar de outras coisas com o cônjuge. Aí é cônjuge, não é? É uma só carne. As coisas acontecem e vai. E aquelas transgressões ficaram ali, brotando raiz de amargura. Ouça isso. Porque, amados, quando está casado porque ama. Não é por conveniência, é porque ama. E, para não complicar a situação, às vezes cala, né? Fala, vamos ficar calado que é melhor. Não, ele já está, né, já passou. Não faça isso. Nós temos aprendido por esse altar que as coisas de Deus têm que ser tratadas. Tem que ser tratado. O que é tratado? Você tem, para a glória do Senhor, conhecimento do que Deus diz na sua palavra. E com a palavra, em amor, com amor, tem que ser tratado. Sem briga, sem discussão, sem tom de voz elevado, alterado, sem gritaria, com ordem e com decência. Tem que ser colocado os pingos nos is, para que a vida continue na bênção do Senhor. Não importa que área seja. Ai, pastor, mas isso é muito vergonhoso. Amado, vergonhoso é você não falar. Vergonhoso é você não tratar. Isso é vergonhoso. É você estar dentro de uma igreja que prega o conhecimento, te dá poder e autoridade em nome de Jesus, e você se calar. Isso é vergonhoso. Quem está entendendo pode dizer amém.
Amém? Então olha, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Não, pastor, mas eu já pedi perdão para Deus, eu já deixei. Então, mas você pecou contra alguém? Você errou contra alguém? Então, vai pedir perdão. Vai confessar a tua transgressão e mostrar de fato que você reconhece que errou. 14 diz assim: feliz o homem constante no temor de Deus. Quem é o homem constante no temor de Deus? Aquele que confessa e deixa a sua transgressão. Não é aquele que confessa e depois está fazendo de novo. Esse não vai prosperar. Mas a palavra é muito séria. Por que tem muito crente que não anda na vida? Por que tem muito crente que não anda por cabeça e só anda por cauda? Por que tem muito crente que não está nunca por cima, só está por baixo? Por quê? A palavra está aqui dizendo: ao que encobre as suas transgressões. Pode ler o resto. Pastora, por favor, volta para mim, versículo 13. O que encobre as suas transgressões. Pode aplaudir a palavra de Deus. Você recebe essa palavra para a tua vida? Você crê nessa palavra, amados? É a palavra de Deus. Não estou aqui por amor, com amor pela tua vida, para revelar a verdade para a tua vida, para que você receba o bem de Deus, amados. Sabe, não adianta o crente estar lá com um monte de transgressão encoberta, orando a Deus. Deus, não, está ouvindo a de outro, não a desse crente. Que se, sabe, a não ser que esse crente esteja lá pedindo força para Deus, para ele reconhecer o erro e tomar posição, aí Deus ouve. Agora, se esse crente não está nem aí com as atitudes erradas, se esse crente não está nem preocupado com o que ele fez ou deixou de fazer, o que ele está fazendo, não, eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu bem quero. Porque tem gente que fala, porque não é pastor que manda na minha vida. Eu digo para você que esse pastor aqui fala em nome de Deus. Eu falo em nome de Jesus. Então, amados, o que Deus manda é para ser obedecido. Estão entendendo? E se não entrega para Deus com arrependimento, nem precisa orar, tá? Nem precisa orar aí, porque já está morto espiritualmente. Então o que nós temos que pedir para Deus é a força de reconhecer os nossos erros. O que nós temos que orar para Deus, primeiro de tudo, irmão, é a sabedoria e reconhecer os nossos erros. Porque é muito fácil olhar para minha esposa e olhar os defeitos dela. É muito fácil enxergar na minha esposa aquilo que não me agrada. Difícil é olhar para ela e enxergar as virtudes, as qualidades que ela tem, o amor, o carinho, o respeito, o cuidado que ela tem pela minha vida, que é o que Deus quer que os maridos enxerguem nas suas esposas. Tem esposas, amados, que estão mortas há muito tempo no casamento. Tem esposas, amados, que não sabe mais, sabe o que é ser feliz dentro do casamento com o marido. Porque você sabe, marido, que a responsabilidade de um casamento feliz é tua. A responsabilidade de um casamento bem sucedido é tua. Tu casou com a tua esposa para amar e respeitar ela. E se preciso for, dar a vida por ela, assim como Cristo deu a vida pela igreja. Porque o amor de um marido para a esposa é comparado pela Bíblia ao amor de Cristo pela sua igreja. E por isso, amados, eu não vou me cansar até quando o Senhor me der fôlego de vida e força para estar aqui. Eu vou ensinar os filhos de Deus a viverem aquilo que a Bíblia manda. Aquilo que a Bíblia e o Espírito Santo me revela. Eu não vou omitir.
eu não vou guardar para mim, porque é bênção de Deus para a nossa vida, e eu não estou aqui para agradar homens, mulheres, quem quer que seja. Entrou por essa porta, para mim é ovelha de Jesus. Não importa se é o presidente da república ou que seja aí o menor dessa terra. Para mim é ovelha de Jesus. E tem que ser tratado com amor, respeito e com a palavra de Deus. Eu não posso tratar aqui com lisonjas. Não posso segurar ninguém aqui pelo meu carisma. Tem que ser a palavra. A palavra de Deus tem que ser o motivo que você entra por essas portas. É a palavra que tem que ser a atração para a tua vida, para você estar aqui. O conhecimento que o Espírito Santo tem nos dado. Amém? Então, amados, o que encobre as transgressões, você já sabe, jamais prosperará. O irmãozinho lá não está prosperando. Não precisa falar nada. Tem transgressão encoberta. Tem pecado encoberto, que não foi confessado com sinceridade diante de Deus e não teve arrependimento. Jamais prosperará. Amém? Glória a Deus. Oração constante a Deus, amados, é sinal de avivamento. Sabe, oração constante a Deus é sinal de que o crente está bem com Deus. Porque ele tem prazer de orar. Agora, se tem pecado lá, como é que chega diante de Deus em oração e fala assim: Deus, sonda meu coração? Amados, com todo respeito aqui, como é que um crente com pecado encoberto, com transgressão encoberta, chega diante do Senhor, do Todo-Poderoso, do Soberano, do Altíssimo, nosso Criador, que conhece e sabe todas as coisas, e diz: Senhor, tu sabes, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau, assim como o salmista orou. Aí Deus fala: ah, posso sondar então? Amados, aquele que faz isso é louco. Aquele que faz isso com pecado encoberto é louco. Não conhece o Deus que está servindo. Não conhece o Deus que está adorando. Está brincando com Jesus, brincando com a palavra e brincando de ser crente. Porque a palavra é séria, irmão. A palavra se cumpre na nossa vida, amados, tintim por tintim. E não pense que é porque está escrito na Bíblia que não é para você, é tudo para você. O que encobre as transgressões jamais prosperará. Os que a confessam e deixam, os que confessam e deixam, amém. Glória a Deus. Olha, amados, a palavra nos traz vida. A palavra nos renova, a palavra nos ensina, nos traz avivamento. É por isso que ter o desejo pela palavra de Deus é avivar-se. E a falta do desejo pela palavra é um sinal de morte. Porque muitos não querem ouvir a verdade. Isso é fato, não é? A Bíblia diz que no final dos tempos muitos vão ter comichão nos ouvidos e vão procurar aonde lhes agrada. Não é verdade? Então nós temos que estar sempre, sabe, preparados para ouvir o que Deus tem para nos falar. E não aquilo que eu quero ouvir. Seria muito mais fácil, amados, sabe? Diante de Deus eu falo isso, porque nós vemos por aí. Muito mais fácil vir aqui, sabe, com um sermãozinho leve, sabe, light, sem tocar em feridas. Porque eu sei que Deus está tocando em feridas aqui nesta manhã. Porque para curar a ferida nós já aprendemos, tem que tocar. Como é que eu faço um curativo numa ferida? Minha irmã Gra, tu é enfermeira, como é que faz um curativo? Por telepatia eu faço?
Eu tenho que fazer o quê? Tocar na ferida. Se tem casquinha ali, eu tenho que arrancar a casquinha para ver o que está escondido ali. Eu tenho que limpar, muitas das vezes, porque tem ferida que às vezes já até está podre. E eu louvo a Deus que Jesus nesta manhã está tocando nas nossas feridas para curar. Você sai daqui nesta manhã curado em nome de Jesus Cristo. Você sai daqui nesta manhã com o refrigério dos céus, com o poder e autoridade do Espírito Santo, para uma nova vida, para uma nova vida, para uma transformação, porque você está renovando a sua mente pela palavra. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus é força, é vida, é espírito e vida. Salmo 119:50 diz: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. A palavra de Deus de fato é comida e bebida, irmão. Assim como nós precisamos comer e beber todos os dias, amém? Nós precisamos, o nosso corpo necessita do alimento para que tenhamos a força para exercer as nossas atividades. Se não comemos, ficamos fracos. A palavra de Deus é a mesma coisa. A palavra de Deus é comida e bebida. E se eu fico sem receber a palavra, amados, eu me torno fraco. A palavra de Deus mata a minha fome. É água, sabe? A palavra é alimento que mata a minha fome. É água que sacia a minha sede. É a palavra. Não é eu vir aqui fazer um show gospel para você. Não é eu vir aqui, amados, sabe, com todo respeito aí, fazer uma carreata para Jesus. Não é. O que dá, o que mata a sede, o que sacia a fome, é o conhecimento da palavra de Deus. É se aprofundar na palavra de Deus. Não é promover show. Show não edifica ninguém. É a mesma coisa que fazer uma procissão de católico. Desculpa aqui, amado, sabe? Mas é a verdade. Porque uma procissão não serve para nada. Serve para quê uma procissão? Uma carreata para Jesus serve para quê? E detalhe, com crentes que estão com a vida toda destruída. Desculpa falar, mas é a verdade. Com crentes, sabe, que estão aí às vezes devendo na praça, que não são bons pagadores, que não tem nem a hombridade de ir lá e dar uma satisfação para quem está devendo. Crentes que às vezes têm a língua, sabe, maior, que não cabe dentro da boca, que fica falando da vida de todo mundo, que ao invés de encobrir o pecado do outro, tem prazer de contar para todo mundo o pecado, o erro, a vergonha do outro. Isso é cristianismo? Isso é ser cristão? Isso é ser igreja de Jesus? Eu pergunto para você, meu amado irmão. É? Não é. Não é. Então nós temos que, sabe, todos os crentes, todos, sabe, os católicos, todos aqueles que confessam o nome de Jesus, precisam amadurecer na fé. Precisam amadurecer na Bíblia. Precisam viver de fato como homens e mulheres decentes, que são neste mundo testemunhas de Jesus. Porque é muito fácil eu fazer isso aqui, ó, e dizer que sou crente. Colocar um terno, a Bíblia debaixo do braço e ir para a igreja. Vive o que a Bíblia diz e me mostra que tu é crente com as tuas atitudes. Vive o que manda Deus e aí então tu pode dizer que tu é crente. Amados, está faltando para o povo de Deus temor e tremor. Está faltando para o povo de Deus respeito com a palavra de Deus. Jesus aí não é o Jesus da Bíblia Sagrada. O Jesus que estão enfeitando aí fora, amados, não é o Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. É um Jesus que faz o que o homem manda. É um Jesus que tem que aceitar tudo que o homem faz. É um Jesus
que tem que se calar diante de qualquer situação, porque Deus é amor. Não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus que eu prego e que eu sirvo. O Deus que eu prego e que eu sirvo é um Deus soberano, todo-poderoso, digno de receber toda a honra e toda a glória conforme Ele quer e não conforme eu quero dar. Porque para servir a Deus nós já sabemos que há um modo, amados, e como Ele aprova. Não é eu chegar e falar: vim aqui para adorar a Deus. Chega com humildade, chega quebrantado, chega com respeito, chega com reverência e se mostra então de coração puro para esse Deus que você veio adorar. Se mostra de fato necessitado desse Deus que você veio adorar. Se mostra de fato que Ele é a tua suficiência. Mostra para Ele que de fato Ele é a tua capacidade. Porque a Bíblia diz: quando entrares na presença de Deus, fique quieto, porque Ele está nos céus e você na terra. E aquele que Ele fala, amados, é a verdade absoluta. Aquele que Ele quer é a verdade absoluta. Deus quer para esta igreja, amados, uma igreja santa, uma igreja sem ruga, gloriosa, sem mácula, sem mancha. De fato, a noiva ataviada que Ele virá buscar. E assim eu oro, assim eu peço, assim eu profetizo, assim eu luto e vou continuar até o Senhor permitir na minha vida, para a honra e glória do seu santo nome. Romanos 10:17 diz a palavra: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Tem que ter pregação. Amados, eu louvo a Deus que nós chegamos a ter mensagens aqui com mais de 100 versículos ministrados. Eu não contei o de hoje quantos versículos tem, mas você já reparou que todo culto tem palavra, tem conteúdo de Deus. Eu não venho aqui ler um pedacinho de uma história para você da Bíblia e depois falo 2 horas em cima dessa história. Não, isso não edifica ninguém. O que edifica é a palavra. Então eu preciso mostrar para você a palavra. E não adianta eu vir aqui ler 5 versículos para você e depois falar 2 horas em cima desses 5 versículos. O que te edificou foi os 5 versículos que eu li. As 2 horas que eu falei em cima. Por quê? Porque é a palavra quem edifica. Amados, o que você guarda é a palavra de Deus, não o que eu estou falando. O que eu estou falando. Amém? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A palavra aviva o espírito, a palavra ativa a fé, a palavra alimenta e vivifica o nosso espírito. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos sabem disso aqui? Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então todo aquele que teme a Deus é sábio. Amém? Se teme a Deus é sábio. E isso gera avivamento. Salmo 119, versículos 9 a 11 diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Amados, olha, nos dias de hoje, do jeito que está esse mundo, como que um jovem pode guardar puro o seu caminho? Pastora, volta para mim, pastora. Ah, não, é aqui mesmo, né? Desculpa. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? A resposta: observando-o. Você está entendendo agora, amados, aquela questão que nós não podemos dizer: ah, não, mas não é bem assim. Você está entendendo aquela questão onde as pessoas dizem: ah, não, mas não precisa ser assim. Espera aí, é a palavra que está instruindo? É a palavra que está mandando? Então tem que ser assim. Porque se não for assim como a palavra manda, o jovem não vai guardar puro o seu caminho, amado.
vai se envolver com sexo ilícito. O que é sexo ilícito, pastor? É o sexo antes do casamento. O jovem vai se envolver com o lixo desse mundo aí fora. Vai querer experimentar as coisas desse mundo. Vai experimentar cigarro, vai experimentar maconha, vai experimentar droga, vai experimentar. Porque o mundo está oferecendo. Estão entendendo? Ah, não, mas ele saiu só para dar uma voltinha com os amigos. Não tem problema, pastor. Os amigos são tudo gente boa. Tudo está na igreja? Não estão não. É ovelha no meio de lobos. Está entendendo? Por isso, amados, os pais têm que guardar os filhos. Não adianta querer fazer, sabe, vista grossa e achar, não, porque Deus guarda. Deus está falando para você o que você tem que fazer. Estão entendendo? Deus guarda. Ó, o meu filho sai e eu vou me colocar em oração para Deus guardar ele. Jó fazia isso. O que aconteceu? Perdeu os 10. Foi ou não foi? Os filhos de Jó saíam, Jó ia lá sacrificar a Deus para Deus guardar. E ele disse a Deus: o que eu temia veio sobre mim. Amados, é a Bíblia, sabe? É a Bíblia. Então, enquanto há tempo, aplica a palavra de Deus para o teu bem, para o teu bem, para o bem dos teus filhos. Porque, olha, é o único modo com que o jovem vai poder guardar puro o seu caminho. A gente fica às vezes sabendo de coisas aqui, amados, aqui, nessa igreja aqui, que somos em poucos. Não vou nem falar das outras aí fora não, tá? Vamos falar de nós aqui. Coisas aqui dentro dessa salinha, amados. Por quê? Por que está acontecendo? Por que está aparecendo coisas do mundo aqui dentro? Por quê? Porque está trazendo as coisas do mundo. E por quê? Porque nós já sabemos que se o pai não corrigir, se o pai e a mãe não aplicar a palavra de Deus, não segura. Versículo 10 diz: de todo o coração te busquei. Nossa, pastora, de todo o coração? Tá. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Olha o que o salmista está orando. Ele está pedindo: olha, Senhor, de todo o coração te busquei. Agora não me deixes fugir aos teus mandamentos. Então, é uma necessidade para todos nós não fugir dos mandamentos que Deus nos ensina. E eu preciso reconhecer isso também, amado. Se eu não reconhecer, eu estou sendo soberbo. Se eu não reconhecer, sabe, a necessidade de os mandamentos de Deus não fugir da minha vida, eu estou sendo soberbo, estou vivendo pelos meus próprios pensamentos. 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A sabedoria, amados, me faz guardar a palavra de Deus. A sabedoria me faz obedecer os preceitos do Senhor. E aí então eu sou guardado pelo Senhor. Eu só sou guardado do mundo aion, amados, quando de fato eu guardo a palavra de Deus e obedeço. Se eu não receber a palavra de Deus de todo o meu coração, se eu não receber a palavra de Deus com todo o meu amor, para praticar isso, eu não posso cobrar do Senhor toda a proteção. É assim que funciona. É assim que funciona. Deus, Ele quer que eu e você receba a sua vontade, receba a sua palavra, receba o mandamento e de coração guarde estas palavras, sabe, com todo entendimento, e viva a palavra, para não pecar contra ti. Amados, não pecar contra ti, a Bíblia já está dizendo. Porque se eu falhar na palavra de Deus, eu vou pecar contra ti. E aí então o que vai acontecer? Eu perco a proteção total de Deus.
Eu abro brechas para o inimigo entrar. É isso, perder a proteção, entendeu? Então o que me garante a proteção total do Senhor, meu irmão Rick? A obediência total àquilo que Ele me ensina. Cumprir totalmente os seus mandamentos, sem questionar. A palavra de Deus não se negocia. A palavra de Deus é para ser crida e vivida. Amém? Amém! Se eu não tenho a palavra, eu peco. Se eu peco, eu não tenho avivamento. Eu não tenho vida em abundância. Então aqui nós temos a palavra. Louvado seja Deus. Aqui nós temos o conhecimento da palavra para não pecar contra Deus e receber o avivamento e a vida em abundância. Que assim seja na sua vida, porque assim disse o Senhor nesta manhã.